aqui é Sandro Alves e no vídeo de hoje eu vou dar continuidade ao vídeo anterior, onde eu comecei a falar com vocês sobre como planejar um ano de 2020 para o seu negócio. Eu apresentei uma metodologia bastante simples, focada em 3 pilares. No vídeo de hoje eu vou te apresentar o terceiro pilar, que é o plano de ação. Fique ligado! E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Manual de Franquia. Aqui é onde você precisa estar para saber tudo o que é necessário para comprar a sua primeira franquia ou levar a sua franquia, a franquia que você já possui, para um nível mais alto, para alcançar mais e melhores resultados. Se você ainda não se inscreveu no canal, clique aí no botão de se inscreva, ative o sininho, assim você vai ser informado sempre que eu publicar alguma novidade. E também no final desse vídeo, clique em gostei ou não gostei, dependendo do que você achar do vídeo. Isso ajuda o vídeo a ganhar mais relevância e assim a gente consegue ajudar mais pessoas como você que está procurando ajuda para melhorar o seu negócio ou para descobrir como entrar no setor de franquias, como comprar a sua primeira franquia. No vídeo anterior eu comecei a falar sobre planejamento. Falei com vocês sobre a importância de simplificar o processo. A gente mostrou que as metodologias normalmente utilizadas no mercado são complexas para pequenos e médios negócios, muitas vezes pesadas, e as pessoas começam a usar, não conseguem alcançar resultado porque não conseguem dar continuidade ao processo de planejamento e acompanhamento, param e aí não fazem mais planejamento para o seu negócio. E isso acaba limitando os resultados que essas pessoas conseguem alcançar. Então a primeira dica, a primeira coisa que eu falei de importante no vídeo anterior foi simplifique. O lance é simplificar o processo de planejamento do seu negócio para o ano de 2020. Eu mostrei 3 coisas: objetivos, estratégias e plano de ação, que são os 3 elementos que eu me baseei para mostrar uma metodologia bastante simples para você utilizar no seu negócio. Nós falamos sobre objetivos e estratégias, onde eu dei alguns exemplos de objetivos estratégicos, dei alguns exemplos de estratégias. Então aqui a gente mostra objetivos estratégicos, como por exemplo, aumentar o lucro de X% para Y%. Não vale só dizer aumentar o lucro, é preciso ser específico, de tanto para tanto, porque assim você consegue medir e assim você consegue avaliar quão melhor foi o seu resultado e se você efetivamente conseguiu evoluir com o seu negócio. Em seguida a gente mostra a estratégia. A estratégia é, para cada objetivo estratégico, qual a estratégia que você vai usar para conseguir alcançar aquele objetivo. No exemplo dado, aumentar o lucro de X para X, eu dei esse conjunto de exemplos. O mais importante não é você aceitar ou não o exemplo, ou dizer que ele serve ou não serve para o momento atual do seu negócio. O importante é você entender o que são objetivos estratégicos e o que são as estratégias que você precisa ter para cada objetivo estratégico que você desenhar, que você definir para o seu negócio. O próximo passo que ficou para o vídeo de hoje é o plano de ação. No plano de ação a gente começa a colocar a estratégia em ação. Nós começamos a dar vida para essa estratégia, mostrar e pensar como nós vamos alcançar aquele objetivo estratégico através da estratégia que nós definimos para nós, para o nosso negócio. E aí eu quero mostrar para vocês uma metodologia muito usada no mundo dos negócios que se chama 5W2H. No caso, nesse exemplo eu usei apenas 4 Ws e eu vou explicar por quê. Um desses Ws é where, onde vai ser executado aquela ação que você definiu. Eu achei prudente para o exemplo não utilizar, mas você pode utilizar ele. Coloca em algum canto aqui, no meio desses Ws que eu tenho aqui na planilha como exemplo, e você define, isso vai ser feito na unidade 2 do meu negócio, isso vai ser feito na filial da cidade tal. O where serve para isso, para você dizer onde aquele plano de ação vai ser executado, que parte da empresa, qual empresa do seu grupo de negócios vai ser feito aquilo e assim por diante. Para explicar o 5W2H é muito simples. O que você deve fazer?
Você pega a estratégia, o objetivo estratégico e pega a estratégia. Então, nós vamos trabalhar no exemplo com o objetivo estratégico de elevar o faturamento para X reais. Esse é o objetivo estratégico. A estratégia que nós vamos usar são aquelas que nós definimos anteriormente. São essas aqui. Então, para elevar o lucro, para elevar o faturamento de tanto para tanto, nós vamos fazer esses elementos aqui. Nós vamos ter esses passos, digamos assim, para conseguir alcançar essa estratégia. Então, o que nós fazemos? O objetivo estratégico que nós temos é elevar o faturamento. A estratégia, elevar o faturamento em 15%. É preciso ser bastante específico, de modo que você consiga medir. Não basta simplesmente elevar o faturamento. Fica vago, você não vai saber de quanto para quanto ou que nível você deve chegar. A estratégia de elevar o faturamento em 15%, que é algo que a gente está definindo como ilustração, como exemplo, passa a ser uma estratégia que nós vamos colocar em ação com o 5W2H. O que vai fazer? Nós vamos, para alcançar isso, por exemplo, capacitar a equipe em técnicas de venda. Who? Quem faz? O gerente comercial. When? Quando faz? De 2/3/2020, perdão, aqui está 2010, é 2020, até 5/5/2020. Why? Por que fazer isso? Equipe de vendas tem baixa efetividade na prospecção e no fechamento. Aqui você está mostrando por que essa ação, esse conjunto de coisas deve ser feito. Por que isso daqui? Por que capacitar a equipe tem que ser algo importante para essa estratégia ser realizada? Como vai ser feito? É o how, é o primeiro H dos dois Hs. Aqui no exemplo diz, através do treinamentos e workshops com especialistas, ou seja, a capacitação vai acontecer através de treinamentos e workshops. Quem vai fazer? Gerente comercial. Nesse período. Ele vai fazer isso por quê? Porque a equipe de vendas tem baixa efetividade na prospecção e baixa efetividade no fechamento das vendas. E aqui, how much? How much? Quanto custa isso? Ou seja, qual o orçamento previsto para você fazer isso acontecer? Aqui no exemplo eu chutei um valor de 10 mil reais, mas você tem que definir isso muito bem para o seu negócio. Afinal de contas, você vai estar lidando com o dinheiro, com o caixa do seu negócio. Seguindo em frente, tem um outro exemplo. Para melhorar o mix de produto, o que nós vamos fazer? Nós vamos avaliar e redefinir o mix de produtos, nós vamos dar essa incumbência para o gerente comercial, ou seja, o que nós vamos fazer para atingir essa estratégia? Avaliar e redefinir o mix de produtos, ou o portfólio de produtos. Por quê? Porque pode acontecer de você ter produto no seu negócio que não está vendendo bem, não tem boa aceitação, que ele inclusive não afeta nada no lucro ou no faturamento, ou ele afeta um percentual muito pequeno e consome muita energia. Então, às vezes, é legal tirar esse produto do seu portfólio. E tem um outro produto que contribui com uma margem de lucro bastante boa, mas ele está sendo pouco vendido. Então, se ele tem margem de lucro bastante interessante, é legal você pensar na possibilidade de subir o volume de vendas desse produto, de modo que você consiga aumentar o faturamento e também aumentar a lucratividade do negócio. Quando fazer? De 1/1/2020 a 31/6/2020. É um exemplo, isso aí você vai ter que avaliar no seu negócio. Por quê? Por que isso tem que ser feito? Ou seja, por que a avaliação e a redefinição do portfólio de produtos tem que ser realizada? Eu digo aqui, apostar em produtos mais lucrativos e bem aceitos, retirar produtos ruins. Eu acabei de explicar isso para vocês um pouquinho antes. Seguindo em frente, como isso deve ser feito? Avaliação do histórico de vendas, avaliar a margem de lucro de cada produto, a demanda e a participação de cada um deles nas vendas do seu negócio. Ou seja, você vai fazer uma avaliação de quanto você vende de cada produto. Cada produto contribui com que margem de lucro. De repente você tem um produto que tem uma margem muito pequena, está vendendo pouco e você está fazendo muito esforço para vender aquele produto. Talvez não valha a pena. Por outro lado, você tem um outro produto que tem uma margem de lucro grande, mas você está vendendo pouco porque está gastando pouca energia com ele. Então você pode eliminar o outro produto que tem margem pequena e concentrar mais energia nesse produto que tem uma margem grande. Assim você vai melhorar o seu lucro e vai melhorar o seu faturamento. Assim você melhora o mix de produto, a participação dos seus produtos no faturamento e, portanto, no lucro do seu negócio. Nesse meio aqui eu tenho um segundo plano de ação para a mesma estratégia, que é elevar o faturamento em 15%.
Aqui, o que fazer? Iniciar vendas pela internet. Talvez o seu negócio possa fazer isso. Quem faz? O gerente comercial. Quando ele faz? De 1/1 de 2020 a 30/6 de 2020. Preparar tudo, fazer o lançamento das vendas, do e-commerce da sua loja. Tem que estar pronto até esse período. Funcionando, testado, com todos os problemas resolvidos, redondinho, vendendo bem e assim por diante. Por quê? Porque a empresa está muito restrita em vendas presenciais, na loja. Isso pode ser um problema, dependendo do negócio que você tem, visto que a internet tem uma penetração muito grande hoje, uma participação de mercado cada vez maior e em crescimento. Como vai se fazer isso? Reativar o e-commerce. Aqui eu imaginei que o e-commerce tinha sido utilizado alguma vez, não deu certo, a empresa deixou de lado, então vamos reativar esse e-commerce, rever processos de logística e reforçar a estrutura de TI. Então, ou seja, como isso vai ser feito? Reativa o e-commerce, mas para isso a logística da empresa precisa ser muito bem pensada, porque se você vender e não entregar, ou entregar com atraso, ou entregar errado, vai ser um problema muito grande. A logística tem que funcionar muito bem, tem que estar redondinha. E a estrutura de TI, porque ela vai ser a estrutura que vai dar apoio ao e-commerce, ela tem que estar funcionando bem, você tem que ter uma equipe boa trabalhando com isso, servidores estáveis, senão você perde venda e assim por diante. Quanto que você vai gastar com isso? How much? Quanto está destinado para isso aqui ser feito? 25 mil. É um exemplo também. O importante é você entender como colocar o plano de ação. Você seleciona o objetivo estratégico que você tem para cada um deles aumentar o lucro, aumentar o número de clientes, aumentar a habilidade em vendas. Cada um desses objetivos você vai ter para cada um deles um conjunto de estratégias. Então aqui você pega o objetivo estratégico, pega cada uma das estratégias e define o 5W2H para cada estratégia que você selecionou. Ou seja, aqui você está colocando a sua estratégia em ação. Nesse exemplo eu não usei 5W, eu usei 4W. Faltou qual deles? Where, que significa onde vai ser feito. Isso é apenas um exemplo ilustrativo. Se você seguir esses 3 passos para fazer o planejamento do seu negócio para 2020, eu tenho certeza que você vai ter a chance de conseguir resultados bem melhores do que você está conseguindo atualmente. Mas lembre-se de uma coisa, esse tipo de trabalho a gente não faz para acertar. A gente faz até acertar e depois continua melhorando. A maioria das pessoas tem dificuldade para fazer pela primeira vez. É natural isso, mas é importante que você não pare com essa dificuldade. Não se intimide com essa dificuldade. É importante ser constante, ou seja, estar sempre fazendo algo para a sua estratégia ser definida e colocada em ação, e também sempre fazer algo para que você faça o acompanhamento da implementação, da execução dessa estratégia. Se você errar muito nas definições, se você errar muito nas metas que você definir para o seu negócio numa primeira vez, não tem problema, porque como você não tem histórico para esse tipo de planejamento, é fácil errar. Mas à medida que você faz, você refina esse planejamento, ele vai melhorando e você vai sendo mais assertivo ao longo do tempo, ao longo dos anos. Então é importante dar continuidade, ser constante, ser persistente e ter paciência. Essas são as chaves do sucesso para que você coloque uma estratégia em ação e consiga atingir mais e melhores resultados. Beleza? É isso daí, eu espero que isso daqui seja muito útil para vocês e que seu ano de 2020 seja sensacional, que resultados incríveis aconteçam no seu negócio. Fique ligado aqui no Manual de Franquia, em breve eu volto com mais informação útil e relevante para você. Até mais!